Olá, amigos da TV Santa Maria e da Terra X Comics, este é o Nerd Renegado, eu sou o Rodrigo, esses são os meus amigos Marcel, Regis. O programa dessa semana é uma homenagem, né, ao Dennis O'Neil, que faleceu recentemente, nos últimos dias aí. Vai falar um pouquinho da carreira dele, né, como escritor, como editor, falar um pouquinho dos principais títulos que ele trabalhou, dos principais personagens que ele criou. Mas antes de a gente entrar no tema, a gente tem alguma notícia, Marcel? Temos uma notícia muito triste, o Ian Holm. Outra, né? Porque a gente já está homenageando. Os velhos estão morrendo, né, na vida. É. O Ian Holm, o Bilbo Bolseiro, faleceu hoje. Hoje no dia que está sendo gravado esse vídeo. Hoje só para ficar registrado, 19 de junho. Faleceu hoje. Não foi, não sei se foi por Covid. Não foi notificado ainda a causa da morte. Mas morreu com certeza de Covid. Não. Com certeza. Mas segue aí. Mas assim, eu lembro muito mais dele como aquele robô meio replicante do Alien. Do primeiro? Do primeiro Alien. Ele mesmo, né? Ele tá mais novo no filme. E ele fez um monte de filme também. Participou do... Inclusive, segundo o nosso roteirista, não. Mas participou de tanto filme que tem filme que eu nem lembrava que ele tava. O do Inferno, que é a adaptação dos quadrinhos. Ele faz o Jack, né? Não precisa falar que é, Rodrigo. Spoiler! Não. Aí não, né, Rodrigo? Ele tem um papel secundário. Eu não disse que eu disse que é o Jack, não disse que é o Jack. E aí, quais outros que ele fez? Senhor dos Anéis, né? Que é o mais conhecido, né? Do público geral, tá o Bilbo aí e tal. Hobbit. O Hobbit, é óbvio. Não fez? Não é óbvio, eu falei. Bom. Mas é um grande ator, né? O pessoal que gosta muito participou aí da nossa infância e vida adulta com vários filmes. Fica a nossa homenagem. Quinto Elemento. Quinto Elemento e tal. Relembrar um pouco aí alguns filmes que ele fez, né? Mas antes da gente entrar realmente no tema, a gente vai começar agora a dar dicas, né? Antes da gente entrar no tema, dar dicas de livros e tal, de algum material que a gente leu e a gente gosta. E essa dica é muito especial para ti, Regis. Porque o livro que eu indicar é um livro que tu gosta muito. Vamos ver qual é. Pode ser aqui, ó. Enterrar o meu coração na curva do rio. Que legal! Que legal! Olha só! Deixa eu ver, capa dura e tal. Que massa, já deixa aqui que eu vou levar pra casa. Esse livro, só me passa para mostrar para o pessoal. Esse livro é muito legal e tal. Ele é escrito pelo Dee Brown. Ele é um livro que ele foi lançado em 70, né? 1970 nos Estados Unidos. E ele conta é um livro histórico e tal. Ele conta toda a história das guerras entre o governo americano e as diferentes tribos indígenas que existiam no meio oeste americano, sob a perspectiva dos índios, né? Então é bem legal, um livro que o pessoal considera revisionista, né? Porque ele conta a história sobre outra perspectiva, né? E ele já tem outros formatos aqui, esse formato é mais antigo e tal. Não é ficção. Não, são relatos reais e tal. Seria, cara, é um ponto de vista, né? Não dá pra... Tem muita morte, então. Porque... Tem muita tragédia, inclusive o título, né? Enterrar o meu coração na curva do rio, né? Na verdade, o título em inglês é diferente, né? Enterrar o meu coração, acho que no joelho ferido, alguma coisa assim. Daí traduziram no português. Achei um baita título esse. Traduziram em português dessa maneira, né? Mas é um livro bem bacana. O joelho não se refere, no caso, à dobra do rio? Isso, é o joelho, só que em português se for traduzir literalmente, né? Daí fica no joelho do rio. Fica meio estranho, né? De tal. Mas daí a adaptação é bem legal, o livro e tal, ele é bem histórico para quem gosta da história e tal. A versão mais recente que saiu, acho que é uma Pocket. Né? Que tu não gosta, né? Muito pequeno. Não, muito pequeno. Não é que eu não gosto, não consigo ler. Não consegue. Moisés, não consegue. Mas fica a dica, né? Esse aqui eu vou deixar aqui. Deixar aqui do cantinho. Pra você, a gente tá num período de muitas lives, né? Pra você que faz live, tu já pode ir comprando esses livros e colocando atrás, assim, na prateleira. Sim, o pessoal gosta. Veracidade o que tu tá falando na live. O pessoal, inclusive a gente tinha que ter um cenário com vários livros, né? Aqui atrás esse é um índio que aparece na história. De vários, né? Mas o livro é muito bom, pessoal. Fica a dica de ler e tal, é bem histórico e tal, né? Bem bacana e tal. Para quem gosta de filme de faroeste e tal, ler o outro ponto de vista, né? Que muitas vezes fica fora assim do grande nicho, né? Mas fechou então. E aí, Regis, gostou da indicação? Muito boa indicação, tá? Show de bola. Vamos falar então de entrar no tema específico da semana, né? Que é o Dennis O'Neil, né? Quem é Dennis O'Neil, né? A gente estava brincando, né? Quem é o Dennis O'Neil na fila do pão, Marcel, dos grandes escritores aí dos quadrinhos, né?
Ele só para dar um contexto geral, né, ele nasceu em St. Louis, né, nos Estados Unidos, em 3 de maio de 39, que curiosamente, uma questão aí de coincidência, né, foi o mesmo ano de lançamento do Batman, né, que é o personagem que ele trabalhou. A principal personagem depois, o principal mesmo ano e mês. Que ele teve um reconhecimento, né? Exatamente, né? Ele é um escritor, né, como a gente já falou, né, escreveu várias histórias, principalmente para DC, né? Ele começou na Marvel, foi para DC, depois voltou para Marvel, ficou mais ou menos nesse vai e vem e tal. No início, né, da carreira, como todos os grandes, né? Como todos os grandes, no início da carreira dele, né, ele trabalhou para a Marvel, como eu falei, né, junto com o Stan Lee, que era o editor, né, da época trabalhou em alguns títulos como o Doutor Estranho e Nick Fury, né, e alguns outros menores e tal, mas esses foram... Tem um título também mais para feminino, um título mais feminino para as meninas que foi feito. Ele lia Garota Modelo, alguma coisa assim que se perdeu ao longo da história e ninguém sabe o direito o que é. Eu, pelo menos, não desconheço, né, e tal. Mas, enfim, teve uma passagem interessante, né, Regis? Quer comentar na primeira passagem? Pode falar aí, continua na biografia dele. A biografia era o... Não, digo o próprio Dennis O'Neil, né, em 65, estava o auge ali do movimento hippie, psicodelia e tal, e ele era um artista que se posicionava politicamente mais à esquerda e tal. Assumidamente mais liberal. Mais liberal e tal. Mais despojadamente. Esperado. O cara era formado em filosofia e literatura inglesa. Né? Olha então só. ele meio que tinha essa tendência. Né? É normal, né? Era normal, né? Só que daí dentro dentro do cenário, né? Da Marvel e tal, ele tinha que ter um posicionamento um pouco mais, digamos assim, profissional. O Stan Lee não curtiu, né? Não curtiu uma vez que ele foi com uma camiseta estampada com a cannabis, né? O Stan Lee repreendeu, acho que e acabou Marcelo fez assim, Marcelo, isso não foi ontem, Marcelo. Isso foi há 50 anos atrás. Na época do dinossauro, quase 60 anos atrás, né? Mas enfim, essa briga não ocorreu ontem. Ele foi repreendido e primeiramente não foi demitido nesse momento. E depois, posteriormente, ele foi demitido e tal, né, pelo Stan Lee, né, que é uma mágoa que o Dennis O'Neil tem e tal. Depois até ele trabalhou mas ele só volta para Marvel quando o Stan Lee não é mais Exatamente. Aproveitaram a psicodelia dele, botaram ele para escrever a história do Doutor Estranho, né? Exatamente. Tales. O pessoal então aproveitaram a psicodelia dele para o personagem certo. O próprio Doutor Estranho, que foi o Stan Lee que criou, se eu não me engano, né? Deve ter sido, né? Ele é muito na pegada da psicodelia da época, né? Então ele é muito... É o Stan Lee. É muito surfar na onda, vamos dizer assim, aproveitar o cenário para ganhar dinheiro e tal. Nada contra, não, tá certo. Esse é o Stan Lee. Tá certo, todos inclusive. Os personagens são feitos assim, Rodrigo. Tipo os X-Men. Sim, Malcolm X. Todos eles são feitos. Todo personagem que é criado, ele é feito, querendo ou não, o cara acha que me representa isso, aquilo. É feito uma análise de mercado naquele momento e eles criam em cima disso. É muito difícil sair um personagem por acaso. Pois mas por que será que nos últimos anos, eu diria até nas últimas décadas, não surgiu um personagem com tanta força quanto esses que foram criados nos anos... Tá falando da Marvel e da DC? 70, essas editoras grandes, assim, não tem nenhum... Um dos personagens mais novos que tem um Super Choque. Super Choque. Deadpool, cara. Super Choque. Não, mas o Super Choque, infelizmente, não tem o reconhecimento que ele merecia. Tem baita personagem. Eu acho o Super Choque excelente. Bom, mas é que o pessoal prefere, é mais fácil apostar naquilo que é certo do que apostar no duvidoso, né? Mas seguindo com a carreira, né, o Neil Adams, ele saiu da DC e por uma indicação do Dick Giordano, ele foi trabalhar na DC Comics. Só para embasar isso que eu falei, há pouco tempo atrás teve a New, a Different Marvel. Eles criaram personagens todos com uma pegada do que é o movimento atual, entendeu? Do estilo de vida das pessoas. Não foi nenhum sucesso, mas é uma tentativa, entendeu? É isso que o mercado se reinventa ao longo dos anos. Que na verdade o que eles tentam fazer é pegar personagens que já existem, tipo o Homem-Aranha e fazer o Miles Morales. O Miles Morales deu certo. Pegar o Homem de Ferro e fazer aquela outra personagem que é o Homem de Ferro. O Thor, uma mulher, é isso aí. Ele é a Jane Foster e tal, né? Mas em geral fica mais ou menos o mesmo, né? Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, antes dele ir para DC, ele trabalhou na Charlton Comics. Muito bom. Né? Ele deu um tempo na Marvel, foi trabalhar lá na Charlton Comics. Né? E daí ele foi para DC. Aí, isso no final dos anos 60, assim.
Daí na DC ele foi trabalhar, né, com o Batman, né, e formou uma dupla com o principal desenhista da carreira dele, que é o Neil Adams, que é meio que dobradinha, tipo Schumacher e Rubinho, assim. Tipo o Batman. Puta, que comparação, hein, Rodrigo? Que comparação! Se tu cita um, tu tem que citar o outro, entendeu? É verdade. Tipo dobradinha. É isso aí. Mas enfim, né? Batman e Robin, o cara é Schumacher e Rubinho. O cara é esportista, né, cara? Esportista. Mas não, enfim, uma né? dupla aqui. Ninguém consegue pensar separado, né, cara? Schumacher e Rubinho. Mas enfim, né, seguindo e tal, ele trabalhou com o Neil Adams por vários títulos, não só no Batman, né, outros títulos também, como Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Mas o principal trabalho dele realmente foi, junto com o Neil Adams, redefinir o Batman nos anos 70, que é o personagem que depois, lá nos anos 80, com Frank Miller e outros escritores, ganhou aquele tom mais sombrio, soturno, que já vinha... na verdade, ele começou a engatinhar esse estilo. Exatamente. Não que seja exatamente sombrio e violento, ele era mais pé no chão, assim, e ele transformou... Realista, né? Mas é um pouco mais realista e transformou o Batman num cara um pouco mais perturbado. O que acontece? Isso gera um drama maior, gera um link maior com os leitores e dá mais veracidade para as histórias, assim, a partir do momento que tu tenta colocar esse personagem dos quadrinhos em coisas mais reais. Depois de muitos anos, a gente vê um pouco do reflexo do que ele fez com o Batman na série animada dos anos 90. Verdade. Tem muita influência, a série a gente até comentou alguns programas atrás, a gente fez especial do Batman, né? A série de 90, a Animated Series e a outra temporada que veio, é muito influenciada nesse quadrinho do Batman dos anos 70, né? E tal. Mas o principal personagem que o Dennis O'Neil criou para o Batman nessa época foi o Ra's al Ghul. Na verdade, toda a família Al-Ghul e a mitologia que cerca o Ra's al Ghul, a Liga dos Assassinos, / Liga das Sombras e tal. A Liga dos Assassinos, tudo ele que criou. E o personagem é um personagem que fez sucesso, tanto que foi adaptado para os filmes, né, do Nolan e tal. É um personagem icônico aí, um dos vilões mais icônicos da galeria. O personagem que ele fez essa alusão. E não é um vilão clássico, né, se tu para pensar, né? É um vilão mais recente, né? Ele é um cara que você banha no Poço de Lázaro, tem a eternidade, ele tem 600 anos. E ele é um ecoterrorista, né, cara? E tá na moda, ele é um cara que ele é bandido ali, ele é inimigo do Batman, mas ele tem um pingo de razão no que ele tá querendo ali, entendeu? Só de uma maneira meio estranhinha. É estilo aquele filme do Dan Brown, que o cara é o Inferno? Inferno, que o cara quer fazer ele é meio um ecoterrorista ali, né? Ele quer matar a população com vírus e tal. O Inferno de Dan Brown é a história dos Vingadores. Ele quer matar 50% da população para a população dentro de, não sei, de 50 anos não passar fome. Tá certo, o Thanos é o vilão do Inferno do Dan Brown. Olha só, tu vê, né? Que coisa. Nada se cria, tudo se copia. Acha que tem uma novidade, não é nada de novidade. Não, mas voltando pro... E esse livro, já vou aproveitar o gancho, esse livro, Inferno de Dan Brown, é 1000 vezes melhor que o filme. Leiam esse livro que é muito bom. Muito bom, muito bom. O Dennis O'Neil, ele influenciou até o texto dos diálogos dos personagens, ele tirou um pouco aquela dureza, aquela rigidez que tinha nos diálogos entre os personagens e ele incrementou os textos do Batman com algumas gírias, uma linguagem menos formal. Isso foi meio que uma característica dele também. Né? Vamos falar um pouquinho da história de quando ele chegou na DC. Claro, vamos falar. Na DC tinha meio que um padrão de produção, assim, aqueles caras todos de terninho, cada um na sua mesa de desenho e tal. Daí chega aqueles caras meio ripongas, assim, calça jeans, camiseta, tênis e tal. Então, a alta cúpula da DC achou aquilo meio estranho assim, mas tipo, não, vamos ver no que vai dar. Primeiro eles queriam dar um banho neles e depois botar pra trabalhar. Deu certo, né? Deu certo. Mas enfim, né? Bom, como a gente falou, né? A principal criação dele nesse início, junto com o Neil Adams, foi o Ra's al Ghul, né? As histórias do Batman. Mas em 70, né? Junto com o Neil Adams, ele criou outro clássico da DC moderno, que é o Lanterna Verde e Arqueiro Verde, né? Tu leu e gostou bastante, né, Regis? Então, pra mim, ele tem muito material bom, mas pra mim esse é o top dos materiais dele, entendeu? Porque ele tem a pegada, uma questão política muito forte daquilo que está acontecendo na época, entendeu? Racismo, problemas com seitas que eram recorrentes nessa época. Tim Jones, Charles Manson, nessa época. Várias coisas. Exatamente. Muita coisa. Ele pegou, no caso, dois personagens totalmente distintos, que a gente estava conversando antes do programa. Um policial intergaláctico
extremamente poderoso, e o outro um cara que é o Robin Hood aí, na moda louca. Que meio que abdicou da sua herança, da sua grana para lutar contra os fracos. São dois contrapontos da DC ali, no caso totalmente diferentes. Ele uniu os dois para um mostrar para o outro, eles têm um aprendizado de o que é a vida normal. E criou o John Stewart, né? Criou John Stewart, no meio dessas histórias, um dos Guardiões da Galáxia, não é Guardiões da Galáxia, Guardiões do Ar, eles renunciam à imortalidade para se tornar um humano normal, verdade. Vendo as mazelas, o estilo de vida do ser humano, e mesmo assim o ser humano ser sempre um vitorioso em cima disso. Cara, para não dizer que é 100%, essa história ela é datada, ela é bem datada, entendeu? É bem da época, só que ela é muito boa, muito boa. Alguém assiste a série do Arrow? Cara, eu assisti, eu acho que em 4 ou 5 temporadas. Há quem diga que a produção meio que tentou seguir um pouco esse espírito do Arqueiro Verde, dessa HQ do O'Neill na série. Eu não assisto a série, então eu não posso afirmar isso. Cara, eu acho bem diferente. Comente aí embaixo do vídeo. Bom, seguindo, né, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, né, uma história muito boa, né, meio que pegou a transição. Tu gosta, né, Rodrigo? Fala, é uma HQ que é a transição ali, né, da Era de Prata para a de Bronze, toca questões sociais, que é um panorama geral dos quadrinhos da Era de Bronze, toca questões sociais, essas questões mais... E é uma HQ que no momento não está tão difícil de conseguir. Foi lançada relativamente recente, né, 4 anos atrás, uma coisa assim. Foi relançada em capa dura? Não, capa dura não é. Até acho que tem capa dura, mas essa aí que foi relançada é capa cartão. É o formato Lendas do Universo DC, né, é bem bacana. A coleção que é um formato que infelizmente acabou, né, que era o melhor formato que tinha. Que era muito barato o formato foi e tal. Isso era muito bom pro consumidor, acho que resolveram tirar e tal. Mas é pra chorar, rapaz. Mas seguindo, né, outra história nessa pegada, porque o Dennis O'Neill, como o posicionamento dele, isso eu não vou entrar no mérito se está certo ou errado e tal, a gente não vai julgar isso aqui, mas o posicionamento dele político e tal influencia muito nas HQs dele, né? Todo mundo é assim. Sim, alguns mais, outros menos, né? Mas em geral, o Lanterna Verde é isso, o Batman nem tanto, acho que quem sabe a DC, não sei se puxou um pouco a coleira ali e tal, porque não toca muito nisso de maneira tão explícita, né? Mas também o Batman, ele recém estava começando, né? Sim, ele não claro. Ia começar fazendo o que ele queria, que é a situação do Frank Miller no Cavaleiro das Trevas. Exatamente. Ele usa toda a parte política dele para expressar o que ele quer no Batman, só que ele já era alguém consagrado. Mas acho que ali não era um universo regular, eu acho que, não sei, acho que o pessoal, quem sabe por ser um Russell World, faz o que tu quiser. Ele no início era, agora não é mais. Né? Não, sim. O Dennis O'Neill conheceu o Bob Kane e o Bill Finger, então ele se identificou muito mais com o Bill Finger. Né? Ele até, nos últimos anos de vida dele, lamentava que não tinha conseguido dar emprego para o Bill Finger, dar trabalho, porque ele admirava muito o Bill Finger e tal. E nessas conversas, não sei se ele teve a impressão de que o Batman tem uma identidade própria, a gente pode explorar isso aqui dessa maneira e tal, então ele não chegou a usar o Batman como um veículo para suas ideias políticas, os seus ideais políticos e tal. Talvez ele tenha respeitado muito mais o Batman, o personagem Batman, por ter conhecido o Bill Finger. O Bob Kane disse que ele não se deu muito bem, assim, não sei porquê. Enfim. Bom, seguindo, né, outra história muito icônica, né, do Dennis O'Neill, é o Superman versus o Muhammad Ali, né? Que é uma história. Muhammad Ali. Eu chamo de Muhammad Ali, né? Que foi o que caiu. Que foi o que caiu aqui e tal. Quem quer voltar, volta ali e vê que é uma HQ bem icônica também, né? Aconteceu. Não, eu ia contar o final da HQ dele. Não, pode contar. Não vou contar. O Mike Tyson bate nos dois, né? Esse é o final da história, né, Marcelo? Não, a história... Só pra avisar, numa luta do Muhammad ali contra o Super-Homem aconteceu o inevitável, né, cara? O Super-Homem, só para explicar, ele perde os poderes ali temporariamente. Começa antes, mas antes. O Superman, como o Clark Kent está entrevistando o Muhammad Ali, daí aparece do nada uma alienígena e coloca eles para se degladiarem numa espécie de arena intergaláctica. Olha só que legal. Mas é claro que para o Superman lutar contra o Muhammad Ali, eles têm que estar no mesmo nível. Né? Então, não sei se... É que o resto não leu, a gente não queria... Não, eu sei o que tem. Né? Então eles tiram os poderes do Superman, mas o Superman recebe... No melhor estilo Superman 2, tem aquela câmera que ele tira os poderes e tal. Quando tirar os poderes do Super-Homem, o Superman lutar contra o Mohamed ali, o que aconteceu, Rodrigo? Aí tu tem que ler HQ, isso aí eu não vou poder te contar. É inevitável, cara, não tem o que fazer.
Bom, seguindo, né? O Superman deu uma mordida na orelha, né? Ah, não, essa aí é o Holyfield. Essa é outra luta. Outra história, outra história. Ah, vamos aproveitar o gancho, né, pessoal? Mas daí no final da luta, ele fez que nem um Maguila, assim, pessoal, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Não, mas é interessante porque o O'Neal pegou o Muhammad Ali, né? Na época ele era um baita de um ativista negro. O Muhammad Ali tinha aquele comportamento de tentar reforçar o como ele era bom no esporte, e ele era negro com todo orgulho. O Bruce Lee tinha o mesmo comportamento do Muhammad Ali. Assim. Na verdade, o ativismo do Dali era, claro, a respeito dos negros, mas era principalmente religioso. Também, ele não queria ir para a guerra, que era o principal problema que deu, que ele se sentiu obrigado a ir para a guerra do Vietnã, que ele era, como é que se diz, recrutado, e ele não queria ir por causa que ele dizia que a religião dele, que é o islamismo, caso eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que o islamismo não permitia que ele participasse de uma guerra, entendeu? Ele não queria matar, né? Ele não queria ir pro lado que ele não acreditasse, mas mesmo assim ele foi obrigado, ele serviu, se não me engano, 1 ano, ele teve que participar da guerra do Vietnã. Isso aí, daí o O'Neal meio que coincidiu as ideias com o do Muhammad, e ele resolveu fazer sua homenagem para ele, que era uma grande figura do esporte americano na época, né? E para quem não sabe quem é o Muhammad Ali, é o maior boxeador de todos os tempos, né? Exatamente. Bom, seguindo, né, outro trabalho muito icônico aí, para quem leu, né, esse é mais desconhecido e tal, mas para quem nem gosta, que é o Sombra, né, 1941, que é uma releitura, né, um reboot, vamos dizer assim, entre aspas, né, do personagem lá da época do Pulp e tal, que teve a participação do Dennis O'Neil como roteirista, né? Tu chegou a ler esse material, eu né? Eu li o Sombra contra o Nazismo, e o Sombra sempre que é bem escrito, o Sombra dá boas histórias, cara. O Sombra é um personagem que ele tem um background legal, entendeu? Vale a pena ler o Sombra. E é um personagem muito à frente do seu tempo, né? Porque ele já usava máscara para respirar e tal. O cara já era preparado, já. Mas é que ele tem poderes místicos. Ele já tá ligado, né? TV. Isso aí é o poder da mãe de Ná que ele tem. Coloca aí no Google o Sombra que vocês vão saber. Ele até virou filme nos anos 90 com o Alec Baldwin. É muito bom o filme, né? Contra o Gengis Khan. Não é o Gengis Khan. É um cara da mesma linhagem de Gengis Khan, mas não é o Gengis Khan. Mas ele fala de Gengis Khan. Não, ele é mencionado no filme. Ele é da linhagem de Gengis Khan, mas não é isso. Mas é como se o fosse. filme é bom mesmo, Rodrigo. É bom, pra claro que época, é bom. tu tá debochando. Não, é bom. Eu gosto. É bom. Pra época, é um filme bom. Esse aí, o Fantasma com o Billy Zane, é sensacional. Os dois, acho que tem que assistir um atrás do outro, inclusive. O que tu me diz de Dick Tracy? O quê? É sensacional também. São produções... Cara, é da época, né? É que nem hoje, assim, ó. Hoje tu tem, sei lá... Sombra é bom. Vingadores... qual que é o último Vingadores? Ultimato. E tu tem Homem-Formiga. Tu tem um filme que é milionário, multimilionário, e tu tem um filmezinho ali de só 50 milhões, só 100 milhões, entendeu? Na época ali tu tinha um Batman que eles gastavam 100 milhões, mas tinha um Fantasma que fazia com 30. Não, o Fantasma, mas o Sombra não é mal produzido. Cara. Não, o Fantasma é bom, eu gosto. O Sombra até que é legal, assim. Tá, mas vamos focar vamos seguir. Não, o Sombra é bom, o Sombra é legal. Inclusive tem uma releitura do Sombra que a Dynamite é muito boa, com o Gartienes. O Fogo da Criação. Então o Papito Gartienes aí. Muito legal. O que é massa no Sombra, cara, é que o Sombra sempre ele é colocado em fatos históricos. Verdade. Isso é interessante. O Fogo da Criação, então, é extraordinário. Extraordinário. O período da história, o que, anos 40, aquilo? Sombra? Eles focam mais nos anos 40, né? 30, 40. Cara, eu acho muito massa quando tu passa uma história, tu tem toda uma nostalgia, assim, no estilo de roupas, no design dos carros, as coisas, no design dos equipamentos desses personagens. Não, o Indiana Jones e é a muito pesquisa isso, né? que tem que ter pra te fazer um personagem nessa época, qualquer errinho... Mas na época que o cara criou, acho que não tinha muita preocupação. Acho bem que na época que ele criou era contemporâneo. Tá muito bem, ele botava... ele era contemporâneo na época, né? Ele tá tudo muito bem, daí o Sombra pega seu celular... Tá nada. É um erro de continuismo, né? O que é isso aqui? Não, é que o Sombra tem poderes, né, cara? Bom, seguindo então, né, outra obra muito icônica, né, que o Dennis O'Neil pegou foi a fase do Demolidor, né? Ele trabalhou com o Demolidor e Homem-Aranha, né? Mas principalmente ele pegou o Demolidor depois ali da fase do Frank Miller e tal, que vocês chegaram a ler esse material, Electra Saga e tal. Eu li. E aí, é bom? Cara, é legal, é divertido. Mas não é nada extraordinário, é que na verdade o problema todo é tu pegar um material pós o Frank Miller, e é considerado um dos melhores materiais do Frank Miller, né? Daí é complicadíssimo, né, cara? Seria algo como tu escrever Sandman depois do New Gaiman. Tipo, Sonhar, Casa do Sussurro. Mas o Sonhar, por incrível que pareça, cara, o Sonhar tem se saindo muito bem. Do meu ponto de vista, tem se saindo muito bem. E o Lúcifer?
O Lúcifer eu não li ainda. Não li. Não Mas li. o pessoal não curtiu muito esse, não. Mas lerei, Rodrigo, lerei. Ele já tá no início dos anos 80, aí, quando ele volta pra Marvel? Não, a gente tá nas HQs, não sei se tu quer citar alguma coisinha aí. Ele voltou pra Marvel, né, nos anos 80, Exatamente. e ele escreveu algumas coisas pro Homem-Aranha, Homem de Ferro e tal, mas foi como editor do Demolidor, né, ele foi chamado para tentar alavancar o Demolidor, que não estava lá muito bem das pernas. Ele apostou no Frank Miller para desenhar e para escrever. Exatamente. Né? Então ele até... Cara, o trabalho de editor é um trabalho bem complicado, assim. É claro, quando tu tem uma história em quadrinho, todo mundo destaca o nome de quem escreveu e de quem desenhou. Né? Mas o trabalho de editor é um trabalho de grande responsabilidade. Ele passou para o Frank Miller a responsabilidade de tentar elevar o Demolidor. Nessa época o Frank Miller só fazia o argumento, né? Não, o Frank Miller é o desenhista. O desenhista, desculpa, depois ele passou A que o ponto argumento. chegamos, né? Que o Frank Miller era desenhista e se destacou. Não, tu mas imagina. Deu super certo porque evitou o cancelamento do personagem, né? Tudo graças ao O'Neill que chamou o Frank Miller, vou ter que passar isso aqui, desenvolveu toda uma ideia, um conceito, o Frank Miller acatou e tal, e eles... E o roteirista era o Claude Jensen? Não, qual que era o roteirista dessa fase? Não vou me lembrar. Dificilmente vou me lembrar. Assim, só para explicar o que aconteceu, o Demolidor era um boxeador. Sim. Tinha aquele poder e papapá, mas ele tinha o estilo boxeador e o Frank Miller foi uma coisa que ele nunca mais fez em personagem nenhum. Ele botou aquele negócio de ninja. Que ele usa em todos os personagens, que foi a primeira vez que ele fez, ele trouxe todo um background ninja em volta do Demolidor, e o Demolidor que a gente conhece hoje, teoricamente, a criação do Frank Miller, cara. A questão toda do Stick, Electra, clã do pé. Não, é clã do pé. Não. Clã da mão, do pé da Tartaruga Ninja. Eu tava pensando E caso tu não agora. saiba, Marcel, as Tartarugas Ninja foram criadas no mesmo acidente do Demolidor. Tá. Por isso que tem o clã do pé e o clã da mão. Mesma história. Os criadores das Tartarugas Ninja fizeram isso e acharam que nunca ia dar, ninguém ia... Sim, eles fizeram pra copiar, pra tirar um sarro. Porque as Tartarugas... Outra hora a gente fala sobre Tartaruga Ninja, né? Não, voltando pro O'Neill, o O'Neill ele tem esse talento, né? É o que se comenta dele, ele tem esse talento de escolher o artista certo pro personagem certo. Né? E isso ajudou muito personagens como o Demolidor a não morrer nos quadrinhos. Show. E é um personagem... Porque o cara pensa Demolidor, hoje em dia, Netflix, o Demolidor, quando o Frank Miller pegou, tava vendendo uma revista e meia por mês. Não vendia nada. Deram pro Frank Miller, porque o Frank Miller é um Zé Ruela ali e faz o que tu quiser, entendeu? Não, mas teoricamente não vai acabar daqui 6 meses, né? Fase aí que vai acabar. Mas seguindo, né, como o Marcel disse, o Dennis O'Neill se destacou muito como editor, né? E ele trabalhou muito na história do Batman, Morte em Família, né? Que a gente já contou, né? Acho que a gente fez do especial 81 anos do Batman, a gente falou do Morte em Família, né? Tem toda aquela questão da escolha do Jason Todd, vai morrer ou não, por telefone e tal, as pessoas tinham que votar. Ele matou a Batwoman? O quê? Ele matou ele matou a Batwoman, tipo, ele achava uma personagem muito desnecessária. Mas daí, bom... Teve uma história que ele fez da Mulher Maravilha, né? Não sei se daí ele já voltou pra descer, né? Sim, a gente tá fugindo do roteiro aí. Não, pode seguir. Não, já tá na DC. Morte em Família. Em 86 ele volta pra DC e tal. Eu sei que ele fez a história da Mulher Maravilha, ele tirou os poderes da Mulher Maravilha pra tentar tratar o personagem um reflexo do empoderamento feminino da época, sabe? Só que não deu nada certo. Né? E eu acredito que tenha sido mais pela sociedade do que por ele. Ele tinha boas intenções. O pessoal não curtiu muito a ideia. Não curtiu a ideia da Mulher Maravilha sem poderes. Mas daí fazia sentido já o jato, né? Invisível. Essa história da Morte em Família é icônica, né, cara? É bem interessante. Só que é uma história, ela dá umas capengueadas boas na história, mas ela é interessante. É boa. E depois tem o Propósito de Lazarus, né? Quando o Jason Todd volta. Foi a criação. Sim, mas é a criação dele, né? Lá sim, atrás se o cara e tal. parar pra pensar, É meio que tudo interligado, né? E tal. Bom, a Morte de Família em 88, né? Não comentei o ano. Em 88 também saiu Os Caçadores, né? Que é uma aventura que junta o Batman, o Arqueiro Verde e o Questão. Chegou a ler essa? Li. É muito bom, é muito bom. Bem adulto as histórias. Aqui no Brasil esse material nunca foi republicado, né? Só saiu no Abril, né? Inclusive, saiu todas elas, todas os Caçadores tem umas histórias do Sombra junto também na segunda parte. A melhor fase que eu já li do Sombra é essa, Os Caçadores. É porque o Sombra acho que fez parte da DC nessa época, né? O Sombra foi da DC. E depois ele saiu, agora é da... É que nem o Fantasma, se não me engano, foi da DC e da Marvel lá. Sim. O pessoal perambula aí, né?
Mas quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Cara, são histórias. O problema do cara comentar essas histórias, porque, cara, se alguém ficar com vontade, ele é complicado de conseguir, entendeu? Só que essa história vale muito a pena, né? Não, mas a gente consegue. Fala com nós aí que a gente consegue. Tá. Qual história específica? Caçadores. O Caçadores. Caçadores e tal. Bom, Sei que a questão é lançar um ônibus aqui no Brasil? nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aqui Acho que sim, né? Não sei. Parece que sim. Enfim, eles estão planejando lançar. Eu, particularmente, nunca li nada. Mas será que lá eles. Agora a piada. Será que lá eles também, nos Estados Unidos, agora com a epidemia, será que eles também estão colocando os ônibus em horários assim mais espaçados e tal? Ônibus. Mas seguindo então, né? Outra história que ele escreveu, né? Que é uma história bem curtinha, né? Tu chegou a ler, né, Marcelo? Essa que é O Homem que Cai. Que até foi utilizada pelo Christopher Nolan O Homem que Cai é uma referência, foi uma boa referência pro Christopher Nolan. Uma inspiração. A questão dele cair na Batcaverna, sentir medo, né? E o pai dele levantar, aquela história de cair, se levantar e tal. Ele se lembra lá do treinamento dele no... Mas eu sou mais mesmo do cara voar com os morcegos. Isso é no Batman Super-Homem, isso? Não. Eu entendi a fantasia dessa parte, eu gosto. Mas a diferença é que nessa história, né, o Batman chega a ser um agente interino do FBI, né? Ele treina no FBI, coisa que é óbvio, não tem no filme, né? Ele vai lá atrás da florzinha no alto da montanha gelada e tal. Flor azul. Daí já entra o Ra's al Ghul. É que na verdade o treinamento do Batman no filme é bem simplificado, né? Porque o Batman, ele vai e fica 10, 12 anos treinando, e ele treina com o Ra's al Ghul, ali no filme, no caso, o Ra's al Ghul, treina com a Lady Shiva, treina com horrores de pessoas para voltar depois. Com o japonês, aquele também que tem na Animated Series lá, Tem um japonês que ele treina também. Mas aquele japonês é parceiro dele também. Sim, eu sei quem tá falando, eu sei quem tá falando. E tal. Bom, seguindo, né, nas obras... No Toque da Morte? Toque da Morte, exatamente. Seguindo com as histórias que ele escreveu, né, já entrando já no Contos de Batman, né, que é uma série bem legal e tal, para quem não conhece, fica a dica de pesquisar e ler, né, os Contos de Batman. São quantas histórias no total? Você lembra? 20 e poucas, né? Não, são poucas, não, são umas 15. 15, né? E a primeira delas é a Xamã, né? A Xamã tá aí? Tá aqui, ó. Xamã. Tá aqui, ó. Que é a primeira história que inaugura, né, o Contos de Batman. E é a história que tu chegou a ler, né, o Xamã, né, Regis? Sim. E conta pra nós aí. Xamã é a história do Bruce Wayne, ele tá numa reserva indígena. Cara, não vou contar a história detalhadamente, mas ele tá numa reserva indígena, ele tem um contato com um xamã e ele faz algumas promessas para esse xamã. E quando ele volta para Gotham City, ele volta lá, futuramente está toda destruída essa reserva indígena, entendeu? Tu não leu o Xamã, Rodrigo? Não cheguei a ler os Contos de Batman. Cara, Xamã é muito legal e ele é a primeira história que dá o pontapé inicial na Lendas do Batman, né? Que é uma série muito boa de ler e tal, pra quem gosta do Batman, ele toca histórias mais alternativas, assim, né? Foge um pouco o que é legal que são histórias fechadas, tu lê uma, tu não precisa te preocupar em ler as outras. Tem 5 edições aqui dentro. É fechado em 5, né? O Xamã, nem todas, né? Tem umas que são 3 ou são 2, o Xamã é uma das maiores, uma que tem 3. Né? Outra história, quando o Batman também tem a participação dele, né? Que é o Veneno, né? Que é muito boa, essa eu li. Então o Batman, ele utiliza a droga Veneno, né? Que depois foi utilizado para fazer a origem do Bane, então a gente já explicou isso nos programas anteriores e tal. A música Menina Veneno. Também. Cara, vamos ter que ver, porque a Menina Veneno é antiga, não sei se não foi a Menina Veneno que foi a primeira de todas. Temos que dar uma olhada. O Veneno a gente já falou, já comentou e tal, né? Mas uma que dá pra comentar que é o Duelo, né? Que é outro conto do Batman que também tem a participação dele, né? Só pro cara ver a pegada de Dennis O'Neil no Veneno é alguma luta do Batman contra as drogas. Sim, entendeu? É verdade. Assim, no Xamã também ilustrou aquela parte do alcoolismo indígena, que tem bastante nos Estados Unidos, entendeu? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem também, tudo isso ele usa, entendeu? Sempre tem críticas sociais, entendeu? E o Duelo? O Duelo, ele chegou a ler, Marcelo? Eu li isso aqui faz tanto tempo, daqui o Duelo. Eu li faz tanto tempo que eu vou dizer, eu não lembro, cara. Eu tô folheando de novo, porque faz muito tempo que eu li isso. Show. Não, mas é um material... Show. Eu não li. Show. Fazer o quê, né? Eu tô com Alzheimer, mas show. Seguindo, né, em 92, né, chegando já na década de 90, tem um evento muito importante dentro da mitologia do Batman, que é a Queda do Morcego, né? Que é um evento que durou anos e anos a fio e tal, até esse ano vai sair algumas edições
para compilar, pelo menos compilar uma parte desse material que saiu. São 3 volumões, né? Já saiu um, né? E o Dennis O'Neil, obviamente, como editor, ele também fez parte da saga, né? A Queda do Morcego, criando alguns personagens e alguns elementos que foram utilizados, como como é que é o Sandumas, né? O Azrael, a Ordem de Sandumas. E a Ordem de Sandumas, né? Que são questões interligadas entre os personagens, né? O Azrael é quem vai substituir o Batman e a Ordem de Sandumas é a ordem a qual o Azrael se denomina o Anjo da Vingança. Ele trabalha para essa ordem, entendeu? É tipo o Ra's al Ghul, só que tipo Liga das Sombras, tem uma relação mais ou menos nessa pegada. Não, na verdade uma pegada mais, como é que eu vou te falar, tipo uma cruzada santa. Ah, show. Uma pegada mais espiritual que ele leva ali como a missão dele de matar vagabundo. Tá certo. Ele leva pro lado mais ideológico da parada, religioso, não, vamos mas dizer assim, na né? verdade ele tem uma lavagem cerebral, cara. Ele tem visões, realmente ele tem essas visões, como Sandumas e tudo mais. Tipo um Joana Dark, assim. Tipo Será que isso, não tem tipo inspiração? Acho que tem, pode ser. Vamos falar alguns dos personagens, né, que o Dennis O'Neil criou, que marcaram. Esse aqui eu vou deixar pra ti, já que tu gosta, né, desses personagens, que é o Tigre de Bronze. Tigre de Bronze participa do Esquadrão Suicida em diversas ocasiões, é um grande artista marcial. Ele participa do Esquadrão Suicida, mas ele não é um bandido, cara. Ele é um herói, ele participa do que ele quer. E parece que vai estar no segundo filme do Esquadrão. Olha só, hein, quem Vai diria. ter o Caça-Rato no segundo filme, Rodrigo, em tua homenagem. E o Senhor Porcão, será que não vai ter? Quem? Senhor Porcão. Cara, daí não por causa que ele não age nesse tipo aí, né, cara? Senhor Porcão, o Senhor Porcão é foda, hein? Tá. Seguindo ainda, já comentou um pouco, né, entrando na questão do Ra's al Ghul, ele criou 2 personagens, a Talia al Ghul e o Ra's al Ghul, né, que são pai e filha, né? Que depende, né, cara? No Batman do Futuro, não. Fica a dica. Fica a dica. Mas foram adaptados para o cinema no Nolan, né? Na trilogia. No primeiro e no terceiro, né? A Liga dos Assassinos também é um contexto dentro da história do Ra's al Ghul. Funcionários do Ra's al Ghul, né? Que é a organização que ele criou para fazer ali os planos dele funcionarem e tal. E o Max Zeus, que é esse aí, eu vou deixar para te comentar. Esse é fera, cara. Esse é um lunático que resolveu que é Zeus, cara. Que é a reencarnação de Zeus. Reencarnação de Zeus, é a mesma coisa do Rei Tut, esse tipo de coisa, assim. E ele cara, solta raios. Marcelo, tu não pode não gostar desse personagem. Isso aí é a essência do Batman, cara. É um louco vestido de morcego que pega o louco vestido de alguma outra coisa e cai de pau, cara. Cara, um louco vestido de morcego tem todo um conceito por trás. Daí tu pega um cara que eu sou Zeus. Mas é que tu não entendeu, de repente, se a história fosse do Zeus, tinha todo um conceito do Zeus, entendeu? Só chegar no final da história e o cara realmente for o Zeus. Eles são tudo faltou os roteiristas explicarem melhor. Bom, eles têm Gotham City que eles querem, podia ser tudo dentro do ar, com o Batman ser interno junto, é tudo cerca Gotham City Faz que nem aquele filme do... Como é que é? Do Kurt Russell, aquele que a ilha é uma prisão, que Manhattan é uma prisão. Esse aí fecha ali Gotham City, coloca todo mundo ali dentro e deixa, esquece. Mas Gotham City é isso aí, cara. Ah, não, sim, só que não fecharam, né? O pessoal ainda, de vez em quando, o pessoal consegue que sair. Fechado, que é o Gotham... O Asilo Arkham, não é? Arkham Knight. Arkham City. Bom, seguindo... No Gotham Knight também eles esvaziam a cidade com só os vagabundos. Tá certo, bota uns fãs, um monte de fã lá dentro aqui. Tá certo. Fã de... Os fãs que gostam de alguns personagens. Ah, sim, colocar todo mundo aí. O outro personagem que ele criou, John Stewart, né? Esse aí eu não gosto, é muito normal. É um cara normal. Chega a ser até realista, né? Não, fala o John Stewart, meu Deus. John Stewart, né, que é acho que ele é o terceiro, né, Lanterna Verde. O primeiro é o Alan Scott, o segundo é o Hal Jordan, ele é o terceiro. Ah, não sei se ele é o terceiro. Acho que sim. Tem o Coisa, tem o Gardner. Não, o Gardner, acho que foi ele. É nas mesmas histórias, cara. São nas mesmas histórias, que vai cair o ônibus lá com o Guy Gardner dentro. Ah, você acha que foi meio junto mesmo. Foi meio não, terceiro e quarto. Isso aí não tem, porque tem os outros lanternas lá, alienígena, não tem como o cara... Não, vocês eram humano, tô falando do humano, assim. E o Kylo Ren? O quem? Kylo Ren é do Star Wars. Não, tem o cara também que é Como é que é o nome do lanterna, então? O quê? Uma época que morre, não, vai ser mais... Esse é mais obscuro. Que morre, não, capaz, ele não é Kylo Ren, esqueci, me confundi com o nome, cara. Nossa. Morre todos os Lanterna Verde, só fica um. Como é que é o nome daquele Lanterna Verde? Resta um. Aquele jogo. Sério? Eu não sei, cara. Eu sei. Esqueci o nome do Lanterna Verde, o mais famoso de todos. O John Stewart se popularizou. É o Hal Jordan o mais famoso. É o Hal Jordan. É o mais famoso. Mas se popularizou mais pela Liga, eu acredito. Sim, Sem Limites e tal. Isso. Verdade, é verdade. Tem a Lei de Shiva, né, que ele criou, que faz parte do treinamento aí do Bruce, né, uma das personagens que ele aprende as artes marciais. Isso tudo na DC Comics, né. Já passando na Marvel, ele criou o Monge de Ferro, olha só, que interessante. De Ferro no cinema. Exatamente. Ah, é verdade, é
É o Jeff Bridges. Jeff Bridges, é verdade. Eu nem tinha me lembrado. Esse aqui é o Homem Hídrico, que é sensacional, né? Aí é contigo, Rodrigo, na tua área. Homem Hídrico, Homem-Areia, forma um Homem Barro. Ei, essa história eu li e achava sensacional. História lendária, Rodrigo. Que absurdo e eu e tal. Você marcou porque tu sempre fala, né? Cara, eu acho muito genial, cara, muito tosco, assim. Tipo, os dois juntos formam outra pessoa, assim. Muito legal. É fantasia, está rolando legal, muito, legal. assim, não sei. Eu particularmente não curto muito esses personagens assim, mas... A gente já falou aqui, né? Cara, isso aí que vocês têm que entrar na vibe, cara. O cara é inimigo do Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha corre pelas paredes, meio louco, cara. Ele tem que entrar no clima, né? Tem que entrar no clima. Quer falar uma coisa, Marcelo? Não. Vamos seguir então, a gente já falou, né, da Ordem dos Sandumas e do Jean Paul Valley, que é o Azrael, assassino da Ordem de Sandumas, que tá dentro ali da queda do morcego e tal, e envolve mais ou menos isso. Vocês têm algum agradecimento, algum comentário? Cara, na verdade, isso aí nós só temos a agradecer, né, cara? Verdade. Pelas criações aí, show de bola, top de linha. Eu só tenho isso pra falar. Quer falar uma coisa? Uma homenagem, Marcelo? Não, eu queria agradecer ele por ter feito do Batman. Se tu for analisar as listas das maiores obras do Batman, as 10 maiores obras, o nome dele como editor, ainda como editor, nossa, tá nos maiores obras do Batman, então é bom lembrar do ano 1, né, que a gente não citou, do ano 1, editora. Tem as adaptações dos quadrinhos, dos filmes. Ele foi a maior propulsora também pro Cavaleiro das Trevas. Batman Piada Mortal e tal. Então ele trabalhou como editor, ele trabalhou de 86 ao ano 2000. E ainda teve tempo de batizar lá o Optimus Prime, a gente estava discutindo se era líder Optimus, mas ele botou o nome de Optimus Prime no líder dos Autobots. Show. Então assim, um grande artista. Isso devia ser na época que eu trabalhava na Marvel, né? Porque a Marvel que publicava os quadrinhos da Transformers. Interessante, exato. Deve ser mesmo. Bom, eu já falaram e tal, eu agradeço o Dennis O'Neil e tal, nos deu excelentes histórias em quadrinhos do Batman, de outros personagens. Excelentes personagens também foram criados. Fica nosso carinho, eterno carinho, lembrança e tal. E o pessoal que não conhece o material que ele escreveu ou que ele editoriou, né? Dê uma pesquisada mais a fundo e tal. Conheça a história do cara, vale a pena, ele tem um material muito rico do que ele criou. Tem muita coisa fácil de conseguir dele, sim, tipo Veneno, ano 1, tudo o cara consegue, não é tão fácil não, mas o cara consegue. Consegue. Só falar com o Abel, jornaleiro. Multiverso Geek Store, aqui ó. Muito obrigado, pessoal. Isso aí. Valeu, até semana que vem, valeu, muito obrigado.